E os bebezinhos já expressam sexualidade, trocando fraldas, dando banho, beijinhos, abraços. É a maneira que ele se expressa com o mundo. Isso é sexualidade. As pessoas confundem sexo e sexualidade, mas sexo é relação sexual. Sexualidade é como eu me expresso afetivamente, intimamente com alguém, é como eu lido com o meu próprio corpo. Isso é muito importante. As crianças, quando eu vou nas escolas, elas têm curiosidade de conhecer o próprio corpo. Às vezes os pais falam, nossa, meu filho está se masturbando. Não, ele está conhecendo um corpo. As crianças não têm apelo por aquilo que é prazeroso. Só que aí entra a adolescência. E aí sim, a partir dos 11 anos, da pré-adolescência, vem os hormônios. E é onde os adolescentes, eles sentem a necessidade de buscar por alguma informação. E há uma falta dessa informação, com viés científicos. Não existe educação sexual em escolas. Os relatos que eu recebo, e acredito que sejam milhares, incontáveis relatos que eu recebo, faço questão de responder, eu tiro horas por dia para ver cada um deles. E o que eu vejo eu nunca tive acesso a essa informação. Meus alunos têm mais de 30, 40 anos, são casados, estão no segundo casamento porque o primeiro acabou, afastaram de filhos, porque eles não tiveram esse conhecimento anteriormente. Eles falam, Letícia, eu nunca aprendi sobre esses assuntos que envolvem o meu corpo, que envolvem a minha mente, e o quanto isso me afetou. E é na adolescência que esses jovens precisam ter acesso à educação sexual, que não é e jamais será expô-los ao sexo, a informações precoces. Não. Os pais falam, Letícia, como que eu vou explicar isso para o meu filho de 7 anos? Mas depois que eles aplicam a conscientização e ensinam para eles, de acordo com a idade, eles me revelam. Quando eles querem saber tudo, quando eles sabem tudo, eles não querem saber nada. Os seus costumes ficam ainda mais puros. Porque não adianta falar para o jovem é errado, não clique. A questão não é, se eu tiver acesso à pornografia. Né? Se meu filho tiver acesso. É quando. Porque inevitavelmente ele terá. Hoje, não é mais uma questão que os pais protegem com filtro no celular, no computador, bloqueia isso, em casa não faz. Você chega na escola, os coleguinhas mostram. Eles estão tendo essa informação em todo lugar. Eu trouxe uma estatística de um dos sites mais pesquisados do planeta de pornografia. Ele tem bilhões de acessos todo ano. E o tópico que está em primeiro lugar, uma pesquisa feita pelo próprio site, está disponível para todos verem. As estatísticas do Pornhub de 2021, o que ficou em primeiro lugar foi hentai. Hentai é um tipo de ato sexual obsceno que envolve pedofilia de todos os níveis. E o meu menor público, de menor idade, foi com 10 anos de idade. E quando eu cheguei para falar com eles sobre esse assunto, eles falaram que já sabiam tudo. E eu perguntei como, através de qual canal. Eles falam, nós gostamos de animações japonesas, cartoons. Eu entrei na banca esses dias, eu só vi revistas de animes japoneses. E acaba sendo o meio. São bem saudáveis alguns, só que acaba sendo a porta de entrada para a pornografia. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, passando ali da infância para a adolescência, eu tive acesso ao notebook bem precocemente e eu entrei em sites de joguinhos. Eu gostava de jogar joguinhos de Barbie, carrinhos, tudo online, já tinha internet. E nesses joguinhos, era um site infantil, tinha uma aba escrito Jogos de Sexo. E foi a porta de entrada para eu descobrir coisas que, com certeza, traumatizariam um pré-adolescente que não entende nada sobre o assunto. E olha só que paradoxo. Não temos educação sexual, existem algumas palestras, conscientização em escolas, só que esse site ele trouxe uma estatística surpreendente, que em 10ª posição entre os assuntos mais pesquisados está How to, como fazer. Então, adolescentes estão procurando na pornografia ensinos a respeito da educação sexual. E num lugar que praticamente degrada seres humanos, eles estão procurando o que fazer, como fazer sexo, como colocar camisinha, em um site que não se usa nenhum tipo de proteção. E como resultado, olha só, o nosso país é o que mais pesquisa, um dos que mais pesquisam conteúdo explícito no mundo. O site Xvideos, que mostra todos os tipos de títulos criminosos possíveis, está em 5ª posição. Ano passado estava em 3º, esse ano está em 5º. Xvideos é um dos sites, entre os 5 sites mais pesquisados do Brasil.
Como resultado, chegamos na fase adulta em dúvida em relação à nossa sexualidade. A fase da adolescência, que era para ser uma fase onde poderíamos tirar dúvidas a respeito de como o nosso corpo funciona, a respeito de como eu posso direcionar meu instinto sexual, que é algo tão bonito e saudável, para um lugar correto, porque não é somente sexual, mas podemos explorar a energia sexual para outros hábitos. Não é comentado, não é falado. E aí temos disfunções em relação à nossa sexualidade, em como nos envolvemos em nosso meio. E acabamos em uma cultura pornificada. Mas, afinal, por que a pornografia é tão ruim? Não se trata somente de uma fantasia, de um fetiche? Ninguém quer que aconteça na realidade. Letícia, eu só entro ali por alguns minutos e tá tudo bem. Ninguém quer que aquelas temáticas criminosas aconteçam. Mas eu acho que a pornografia acabou. Eu coloquei isso nos meus sites, nas minhas redes sociais. Eu falei, a pornografia acabou. Já não é mais aquele negócio de eu ir na banca, comprar uma revista, acessar um site, apagar o histórico depois. Nós já estamos vivendo uma cultura pornificada. Estamos imersos numa cultura pornificada. Não preciso fazer muita coisa para achar, não preciso entrar no Xvideos. Eu posso acessar uma série, um filme, ouvir uma música, eu entro nas mídias digitais e já tenho acesso a esse conteúdo. É muito mais simples. A pessoa pode não querer, mas inevitavelmente ela vai ter. A última pesquisa feita em 2018 pela Sexy Hot, para quantas pesquisas, eles conseguiram alguns dados, porque ainda contém as barras em anônimo que não é possível verificar, né, ou pessoas que usam computadores de outros lugares, mas 22 milhões de brasileiros assumiram consumir pornografia. Mais de 80% deles gostariam de parar de ver, segundo a própria pesquisa. Eles só não sabem como. Se me permite, senador, eu trouxe algumas imagens do site Xvideos. E se você entrar agora nesse site, um dos mais pesquisados de todo o Brasil, se você entrar agora, você vai encontrar títulos como esse. Olha só o que o tio faz comigo quando a mamãe não está em casa. Nossa, essa menina estava bêbada. Que bom, ele foi esperto em se aproveitar dela. Um dos termos mais pesquisados na pornografia no Brasil, segundo a The Economist, é teens, ou seja, meninas novas, menininhas, novinhas. O Dr. John Forbert, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: estudei como acabar com a violência sexual há 25 anos, mas foi somente há 10 anos que eu descobri que o ingrediente secreto para a receita de estupro não era tão secreto assim. Esse ingrediente capaz de dar aos jovens a crença que torna o estupro legal e diz a eles que eles deveriam gostar é a pornografia de alta velocidade de hoje. Imagina como um menininho de 11 anos interpretaria o que ele vê. Ele aprende que deve bater em meninas e as meninas aprendem que elas devem gostar. Mais de 88% dos vídeos de pornografia representam atos de violência e em 96% dessas cenas as mulheres demonstram aprovar essa maneira de ser tratada. Bom, temas como incesto, exploração infantil, abuso sexual, violência contra a mulher, nós usamos falas sensíveis para falar sobre isso. Mas quando entra nesse aspecto, quando a gente traz para a realidade, na pornografia é só um fetiche, na pornografia é só uma fantasia. Mas quando a gente traz para o nosso contexto real, temos casos como esse, em que o próprio pai tem filhas com a filha de 11 anos. E segundo a ouvidoria do Ministério da Mulher, 90% dos casos de violência sexual acontecem no âmbito familiar. Como eu falei, o termo mais pesquisado do Brasil é novinha. E elas demonstram gostar, elas demonstram aprovar. Geralmente apresenta meninas com uniforme colegial, rabo de cavalo, aparelho nos dentes, enquanto estão sendo agressivamente penetradas. Imagina como o indivíduo ele não está só olhando para esse conteúdo. Ele está sendo um consumidor passivo. O que é isso? Ele não questiona, ele não filosofa, ele não reflete. A pornografia é diferente da verdadeira arte. A arte convida uma pessoa a refletir. A pornografia, não. Ela apela para os seus instintos sexuais mais desumanos e perversos e faz com que você haja conforme eles, porque nós temos os neurônios espelho. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho sobre como que ela pode impactar a vida de cada um de nós. Então,
a pessoa ela tem uma ação, geralmente ela não está só olhando, ela está fazendo algo que é a masturbação, ela só quer uma coisa, que o prazer dela seja suprido, enquanto ela assiste essas temáticas. No Brasil, 4 meninas de até 13 anos são estrupadas por horas. A maior parte das vítimas tem até 5 anos de idade. Como eu falei, nos sites explícitos é só um dado, enquanto na realidade a gente vê que é bem diferente. Racismo. O cenário pornográfico apresenta estereótipos racistas com personagens interracializados em cenários extremamente degradantes. Nesse vídeo, a menina está fazendo sexo oral em homens vestindo a bandeira da Confederação. A população negra no Brasil é a maioria que mais morre, dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídio. E eles são marginalizados, transformados em fetiche e fantasia sexual no contexto pornográfico. Exploração infantil é quando há uma troca mercantil. E a pornografia contribui muito para isso, porque as pessoas elas não ficam somente atrás da tela. Elas estão fazendo algo para isso. Uma hora ela cansa, ela fica tolerante, ela quer fazer, ela quer ir atrás. E aí a busca pelo sexo fora, por prostituição. E o Brasil é o segundo país no ranking mundial de exploração sexual infanto-juvenil, segundo o The Freedom Fund. Exploração sexual quando uma troca mercantil. E essas pessoas, elas não acham que estão fazendo algo de ruim, não. Elas acham que estão fazendo um favor a essas vítimas, principalmente em regiões mais pobres do país. E o que isso vem à tona também? A questão do tráfico sexual de pessoas. O Pornhub deletou mais de 10 milhões de vídeos porque continham temáticas do tráfico sexual, que são meninas, geralmente atraídas por falsas propostas de emprego, e elas se veem coagidas a realizarem a fazerem aquele vídeo, fazerem aquela exposição. E aí, geralmente ela não sabe o que vai acontecer. Geralmente ela fala, não, vai ter um dinheiro rápido, você só tem que ficar sem roupa, ou você só tem que fazer um vídeo tal, de repente ela se vê no cenário mais degradante possível. Eles fazem uma coerção, uma ameaça com essas meninas, né? Do tipo, você não vai ter seus documentos, ou eu não vou pagar, e aí acaba que ela se vê nesse cenário. As mulheres correspondem a 96% das vítimas e o Brasil de tráfico internacional de pessoas, e o Brasil é indicado como o único país de origem das vítimas. Nós pensamos assim, nossa, o tráfico sexual ele não acontece, porque tudo há um consentimento. Os meus alunos e seguidores falam, mas Letícia, ela fez porque ela quis. Ela estava ali porque ela quis, ela tomou a decisão, mas nós não sabemos a história dessa pessoa. Geralmente é passado de pai para filho. Os próprios pais incentivam essas meninas a irem por esse caminho, né? E isso não é falado, não é abordado. Trabalhadores do sexo, se é que eu posso chamar. Mas eu me considero uma trabalhadora do sexo. Eu falo sobre esses assuntos o tempo todo. A minha mãe também, que é ginecologista, sexólogos, terapeutas sexuais. Só que em nenhuma das nossas profissões nós perdemos o domínio do nosso próprio corpo. Quando você perde o domínio do próprio corpo para outra pessoa explorar, não sei se pode ser chamado de trabalho. Não sei se o senador permite continuar. Mas gostaria de, depois de toda essa conscientização, e até que algumas pessoas sabem o porquê a pornografia é tão ruim. Elas estão ali se masturbando para um crime, então acho que mexe com a minha cognição, Letícia. É por isso que elas se sentem tão culpadas. Isso destoa de quem a pessoa realmente é. Ela tem valores, crenças, comportamentos que considera correto, mas ela clica em algo que não reflete a sua sexualidade. E às vezes elas fazem isso de forma automática. Os meus alunos revelam, eu quero muito parar. 80% das pessoas querem, como eu falei ali, mas por que elas não conseguem? Por que é tão difícil dizer não à pornografia? A ciência responde. Sistema de recompensa. Todas essas ilustrações estão no meu livro, como eu falei, estão com as cópias esgotadas, mas eu trouxe. E eu busquei, com a ilustradora, fazer um livro interativo para que as pessoas pudessem se conscientizar e não fosse algo tão pesado. E eu tivesse acesso ao maior público possível para levar essas informações. Mas, como eu falei, durante o nosso desenvolvimento sexual, se não tivermos informações assertivas de como o nosso corpo funciona, de como a nossa mente funciona, de como trabalhar nossas emoções, nós vamos direcionar para o lugar errado. E aí, o que acontece?
nós temos apenas 3 instintos básicos que garantem a nossa sobrevivência: fome, sede e desejo sexual. Se eu não tivesse o desejo sexual, eu não teria atração pela outra pessoa. Consequentemente, eu não teria vontade de ter a reprodução, por exemplo. Então, ele é muito positivo. E o sistema de recompensa nada mais é a parte do nosso cérebro que administra recompensas. E a parte lógica desse sistema de recompensa é onde administra todas essas informações, diz o que é certo e errado, se eu devo ou não prosseguir. Então, por exemplo, a pessoa teve o primeiro contato com a pornografia. Ok, foi interessante, eu não sei como foi que ela teve, se foi através de alguém que mostrou a ela, se foi através de uma revista, de um filme, de uma série, de uma música. E o cérebro recebeu essa informação. Ele percebeu, nossa, é algo muito positivo. Ele não sabe diferenciar o real do virtual. Então, ele só armazena aquela informação que chega até a parte lógica que diz o seguinte: foi algo muito bom para essa pessoa. E cria-se um condicionamento cerebral para que ela volte. E se ela voltar 1, 2, 3 vezes, fica cada vez mais difícil não voltar de novo. E aí, esse instinto sexual dela, que é tão bonito e natural, acaba sendo direcionado para a pornografia. Só que isso não é bom. Isso está trazendo uma consequência que saiu no BBC News, CNN, Hyperscience, que assistir pornografia reduz o cérebro a um estado mais juvenil. Mas o que é isso? É aquela parte que eu falei, aquela parte lógica. Se você está sempre respondendo conforme as suas emoções e prazeres para todos os hábitos da sua vida, você não estimula as suas cognições. E ele pode até se retrair, diminuir. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de se concentrar, de lidar com prazeres que são realmente sustentáveis e duradouros. Portanto, inclusive é o tema dessa audiência, é por isso que temos consequências sociais, porque foi a vida de cada um dos indivíduos impactada por este consumo. E aí cria-se uma tolerância, o cérebro dessensibiliza as imagens, habitua-se a elas, e uma hora o que ele achava que era errado, do dia para a noite não é mais. Se antes eu achava que era muito errado um estupro, eu acho que secretamente elas gostam. Elas gostam de ser estupradas. Eu acho que elas gostam, sim, de ser assediadas. Então, acaba que não é mais tão ruim. O que fazer? Já está no final. É a pergunta, eu acho, que mais importa aqui. O que fazer diante desse cenário? Se cada um, como você falou, Letícia, já teve o contato com a pornografia, mas eles se conscientizam, mas tem essa parte neurológica que o faz clicar e faz ele ficar viciado. A Sociedade Americana de Neuropsicologia disse que a pornografia foi comparada ao crack visual. Ela é comparada a uma droga, ela mexe com nossos circuitos neurais. E o que fazer? Simples. Uma reformulação de ensinamentos sobre sexo e sexualidade e o ensino da autoproteção emocional. Quando eu vou em escolas, eu percebo que eles já tiveram contato. Eles já sabem tudo. E o pior, eles já foram abusados. Letícia, meu pai, minha mãe, os meninos também. Eles não têm voz, mas eles viram motivo de chacota, mas eles também são assediados e abusados, em todos os contextos. E eles já tiveram esse assunto, então eu falei assim, mas o que fazer se está no âmbito familiar, se é o pai, se é o tio, se é a mãe? 90% dos casos. Então eu falei, vou levar nas escolas, e foi o que eu fiz. Vou levar na internet, foi o que eu fiz também. Mas como fazer com essas crianças? Porque me relatam também que às vezes o professor assediou. Então na escola, que também tem a rede de apoio e tem psicólogos, o que fazer? Como ela pode administrar essa emoção sendo tão jovem, numa fase da vida em que ainda está se desenvolvendo e que o sistema de recompensa não está nem formado? E elas estão sendo bombardeadas. Então eu pensei em desenvolver este outro livrinho, esse é o meu primeiro, para jovens adultos. E esse é o outro que está sendo desenvolvido, que se chama Eu Posso Me Proteger. Ele está com a editora, as cópias vão ser lançadas, né? E ele fala justamente sobre isso. Eu coloquei todos os tipos de temáticas de uma forma super acessível, de acordo com a idade, para pré-adolescentes lidarem com todas as questões que envolvem o autoconhecimento e o corpo humano. Eu fiz esse livrinho, ele é um livro de 150 páginas, ele é bem grande, ele tem 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 150
pedi para fazer algumas ilustrações em formato de anime, porque foram os temas que eles mais pesquisaram e a porta de entrada para a pornografia. Mas agora o uso do anime vai ser usado para que possa reverter todos esses efeitos que a pornografia possa ter causado, toda a exposição que ele teve, todas as desinformações que eles já tiveram. E este é um trabalho que eu faço com muito carinho e amor. Na internet eu tenho feito e de forma presencial. E é uma honra estar aqui, colocando luz a um assunto que pode ser tão sombrio. Mas eu acredito que a conscientização de cada um de nós pode irradiar ainda mais, para que as pessoas, mesmo estando imersas numa cultura pornificada, não tem como fugir da pornografia, elas possam desenvolver esse próprio filtro interno de proteção e ter o desejo pessoal de rejeitar esse conteúdo. Obrigada.